Estamos iniciando pela TV Antares o programa Sob Outro Olhar, que revela um olhar que só você vê. Você conhece o Festiluso? O Festiluso é o Festival de Teatro Lusófono que aconteceu em agosto aqui em Teresina, trazendo 22 espetáculos de 6 países que falam a língua portuguesa: Angola, Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau na África, Macau na China, Portugal e vários estados do Brasil. Nós vamos conversar com Francisco Pelé e Arimatã Martins sobre a dimensão do evento no quadro Olho no Olho. Eu vejo assim, conversa com as pessoas no teatro. Teatro Invisível mostra a força da cena teatral de Moçambique. O Olhar que Quase Ninguém Vê traz matérias com Elisa Vilaça, João Melo, Alvim e Creuza Borges. O Meu Olhar Cultural apresenta a banda portuguesa Recanto. Tudo isso você vê agora no Sob Outro Olhar. Lorimar, voltando ao Piauí, né? Sim. Depois de 13 anos, sensação de estar participando desse evento que Teresina desponta aí como um dos principais polos lusófonos do mundo, fazendo essa reunião. A sensação de retornar com esta peça nova? Uma alegria muito grande. Eu saí daqui Eu nasci, na minha certidão de nascimento fala que eu nasci em Oeiras, aqui no Piauí, mas na verdade eu nasci numa fazenda, num povoado chamado Sabiá, que fica próximo a Oeiras, pertence ao município de Oeiras, né? E aí eu fui para São Paulo, já fazem 38 anos que eu moro lá, eu estou com 51 anos. E voltar para cá com esse espetáculo, para mim tem um sabor muito especial, porque na verdade a peça conta a história de um piauiense que vai para São Paulo, que sofre muito preconceito lá e vence na vida. Então, para mim a peça a gente faz como uma declaração de amor ao Piauí. Eu amo o meu estado, eu tenho uma alegria de falar para todas as pessoas, eu sou do Piauí. Para qualquer pessoa que me pergunta, eu sempre falo, eu nasci no Piauí, eu nasci no Sabiá, tenho muito orgulho de falar, eu sou piauiense, é a minha raiz, eu vivi 13 anos aqui e está dentro de mim, do meu ser, a cultura nordestina, eu amo, estou muito feliz, muito encantado, agradecer ao Pelé pelo convite. Fabiano, como é para o artista chegar num festival internacional, né, que Teresina há 6 anos cedia, reunindo países de língua portuguesa? Eu confesso que a gente ficou bem feliz com o convite, na verdade a gente tinha participado de um outro festival em São Paulo que tinha esse perfil muito próximo, falando da questão da língua portuguesa. Mas quando a gente chega aqui, a gente encontra vários grupos de outros países, a relação é bem diferente do que tinha acontecido lá. Eu confesso que eu, em particular, fiquei bem feliz. Eu acho que isso também acarreta uma bagagem maior para o nosso trabalho enquanto ator e para a nossa companhia de teatro. Isso é enriquecedor. Para nós é uma alegria, né, tá podendo ter a oportunidade de ter um intercâmbio com outros grupos, com países que falam língua portuguesa, né, e vivenciar uma semana de diálogo, uma semana para dialogar teatro, para discutir, para conversar, para trocar informações. Então, assim, o Festiluso ele vem num momento muito importante para o cenário teatral piauiense, um momento que a gente está em crise não só nas artes, né, mas em geral, mas especificamente falando do teatro, né? Então, assim, veio no momento para alavancar, né, para contribuir com a cena teatral teresinense, especificamente falando. Pelé, tudo bem? Durante uma semana, Teresina foi a capital do teatro lusófono. E ao mesmo tempo, 30 anos de Grupo Arém. Como é que foi isso para você, que estava em plena organização? Isso já foi uma coisa que a gente tinha programado, essa edição, que ela seria uma edição comemorativa, né, dentro dos 30 anos do Grupo Arém. Tanto que a gente não considera nem numeração para o festival. Nós estamos há 8 anos realizando o festival, mas nós fizemos 6 edições. Outras 2 edições foram apenas de organização. E isso é muito importante, porque foi uma oportunidade que nós tivemos aqui em Teresina de ter um grande número de programadores, de pesquisadores, de diretores, pessoas que têm esse interesse pelo teatro de língua portuguesa.
porque quando a gente fala teatro de língua portuguesa, são grupos, são pessoas que têm um interesse no teatro como um veículo de integração da língua portuguesa no mundo, entre as nações. Não é só as companhias, os grupos que fazem o teatro em cada um dos seus países, mas precisa ter um compromisso com essa integração. Daí a importância de Teresina ser a capital mundial da lusofonia. Durante essa semana, esses 8 dias, essas pessoas que aqui estão debatem, constroem pontes, constroem uma integração para novas produções, novas circulações, discute a política mundial de integração do teatro e de outros setores da arte através do teatro, as artes visuais, a literatura. E como também esse festival tem um dado importante, que durante esses 8 anos ele já tem resultados. Isso, eu percebi. Ele tem tem uma coisa que foi diferente dessa vez. E eu percebi, inclusive o ministro da Cultura, ele esteve aqui. E eu acho que trouxe resultados bons, né? Falei pra gente. Para nós foi uma grata satisfação o Juca Ferreira ter participado do lançamento do Festiluso, porque aí, pela primeira vez, o Estado brasileiro ele reconhece a importância do festival nesse processo político de integração de língua. Isso é muito importante. Nas últimas 6 edições, o Ministério, o próprio Estado brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, as embaixadas, elas ficaram um pouco afastadas do festival. E nesse festival não, porque nós temos problemas de ordem política e diplomática para a realização de um festival desse. Por exemplo, nós temos problemas com os guinenses, com os angolanos, com os moçambicanos, que eles têm dificuldades de entrar no Brasil. As embaixadas do Brasil em Angola, em Moçambique e na Guiné-Bissau, elas dificultam muito a emissão dos vistos para a participação de artistas nesses festivais. Então foi importante a vinda do ministro, porque mais uma vez o ministro reforçou. Ele viu que já acontece. Ele viu que já acontece. Reforçamos com ele esse pedido para que o Brasil possa, de uma forma mais contínua, manter essas relações com esses países. Inclusive, resultado dessa vinda do ministro que ele teve em Moçambique, alguns dias atrás, depois do festival, em que ele reforça a participação dos artistas moçambicanos nos festivais e nos eventos de cultura brasileira. E isso já é fruto desse festival. Como também as questões de dramaturgia. Nós começamos a construir, a divulgar um potencial de dramaturgia construída nesse espaço de lusofonia. Que são as coproduções. As coproduções, uma construção de uma nova dramaturgia. Nós tivemos aqui um grupo que trouxe um dramaturgo novo de São Paulo. Nós tivemos uma coprodução entre Moçambique e Portugal, que é o Lareira com o Teatro de Sintra. Nós já vamos ter para aí uma próxima produção, que é o grupo de São Paulo com o grupo de Cabo Verde. Então isso já resulta muitas coisas que para nós é super importante que o Festiluso cumpra aí a sua função e o seu objetivo. O Piauí é pioneiro nesse festival. Olha, outros estados fazem algo parecido? O Piauí é pioneiro no formato desse festival, na discussão desse festival. Em São Paulo, nós temos um evento chamado Circuito de Teatro em Língua Portuguesa, que até 2013 ele somente recebia grupos de Portugal. E agora, com a ascensão também do Festiluso, ele começa a fazer uma integração com os países africanos. E nós temos uma outra grande experiência nesse sentido, que é no Rio de Janeiro. Eu gosto sempre de ressaltar, porque é importante ressaltar iniciativas nessa natureza, que é o Festilip. O Festilip ele difere um pouco do Festiluso, porque ele é feito por uma produtora privada, algumas coisas a população não tem acesso, não é um festival tão aberto como é o Festiluso, mas ele também cumpre a sua função de divulgação e de integração dos grupos de língua portuguesa. Vamos falar do público. Aqui
a gente tem um público que nunca vem ao teatro e a gente viu teatros lotados. Fale como foi isso. Para isso a gente é uma grata alegria, porque assim, o público de Teresina abraçou o festival. E é em todos os espaços que a gente leva, seja ele aqui nessa grande casa de espetáculo que é o Teatro 4 de Setembro, seja no Teatro do Boi, seja na rua. Nós deslocamos esse ano o eixo do festival para Timon, fizemos um espetáculo na rua e outro no espaço fechado, com um bom número de público. Os espetáculos que acontecem a partir das 23 horas no nosso espaço, no Espaço Cultural Trilhos, não dá para ninguém entrar, porque o espaço é pequeno. Então, assim, eu acho que um dos grandes atores e um dos grandes motivadores da realização desse festival aqui em Teresina é o público. E quando a gente não realiza o festival, seja ele por problemas técnicos, financeiros ou tal, a população reclama, né? Nem os artistas, né? Nem as entidades públicas. Você encontra as pessoas na rua e diz, não vai ter o Festiluz esse ano, não vai ter o lusófono. E é uma coisa tão engraçada que essa palavra lusófono, para nós, até há menos de 10 anos, a gente nem não fazia parte do nosso vocabulário aqui em Teresina, né? E de um tempo para cá as pessoas começam a falar, a descobrir o festiluz, lusófono, o que é a lusofonia, qual a importância da lusofonia na integração dos países de língua portuguesa, o que é que o teatro contribui com isso. Então o público, as escolas têm feito trabalhos, têm feito pesquisa, têm feito já bastante material sobre o Festiluz, e isso é importante porque reforça o objetivo do festival e reforça o segmento desse evento aqui em Teresina. Eu quero te perguntar, o resultado das oficinas que são feitas atrai muita gente que nunca fez teatro? Olha, esse é outro ponto positivo dentro do nosso programa formativo, que é a realização das oficinas, porque tanto a gente atrai um público que já tem uma participação em alguns grupos amadores, como nós despertamos o interesse em outros profissionais que nem da área do teatro são, mas pela realização do festival, pelo programa, pela qualidade técnica do programa educativo, eles têm um interesse. Esse ano nós realizamos 4 oficinas, não conseguimos atender a demanda de público para as 4 oficinas. Isso é um resultado de um trabalho que a gente vem fazendo de muito tempo atrás, esse trabalho de formação que é muito importante, o trabalho de formação, de conhecimento, de informação e de trocas, porque as oficinas também elas funcionam muito como um tabuleiro de trocas. O oficineiro que vem, ele tem muito a dar, mas ele também tem muito a receber. Então isso é importante porque para a pessoa que está dando a oficina é bagagem muito grande que ela consegue adquirir com as pessoas aqui da cidade, que têm as suas histórias, têm as suas vivências, têm suas vidas, e isso é importante dentro do processo formativo. Então o programa de oficinas tem sido um portfólio importante dentro da realização do Festiluz. Nayara Fabrício esteve conversando com diretoras e diretores de teatro vindos de Portugal, Macau, Moçambique e São Paulo. Você vai ver agora uma matéria em que ela conversa com Elisa Vilaça, diretora de teatro de Macau, na China, no quadro O Olhar que Quase Ninguém Vê. Nós estamos aqui com a Elisa Vilaça, né, que é portuguesa, mas tem um trabalho belíssimo com marionetas, Sim, marionetas. Né? Da forma mais correta. E aí eu quero saber como foi que surgiu, na verdade, esse interesse, esse seu estudo, né, com as marionetas. O interesse pelas marionetas começou, na verdade, quando era muito criança, porque em Portugal havia uma tradição nas praias do norte principalmente de aparecerem os Robertos a fazer entretenimento. Por isso eram umas barraquinhas de pano em que lá dentro havia um manipulador que tinha uns bonecos de luva na mão e que fazia espetáculos na praia. E posteriormente, quando fiz a minha formação, eu sou da área de Ciências de Educação, comecei a trabalhar com crianças como educadora de infância e comecei a utilizar sempre a marioneta, não para espetáculos, mas como uma ferramenta pedagógica no meu trabalho. Vou para Macau trabalhar
como educadora e vou encontrar um grupo de crianças na escola onde eu estava, 100 crianças, todas elas chinesas, e por isso eu não dominava a língua chinesa e elas não dominavam a língua portuguesa. E a forma de eu conseguir estabelecer um diálogo mais rápido, mais próximo e um interesse por parte das crianças foi precisamente com as marionetas. Em 2008 foi apresentada uma proposta de criar um museu em Macau e, posteriormente, em 2011, a Casa de Portugal em Macau, uma associação privada sem fins lucrativos, que foi criada exatamente para preservar a cultura portuguesa, na figura de uma presidente excelente, uma lutadora pela cultura portuguesa, que é a doutora Amélia António. Ela realmente disse-me: Elisa, vamos arrancar com o museu. E então eu vim para Macau para realmente tentar implementar o museu. Vamos falar um pouco do espetáculo que você trouxe aqui para o nosso Festiluso, ou Festival Lusófono, né, como queiram chamar, o Rouxinol e o Imperador. Este espetáculo foi escolhido precisamente por ser um espetáculo que tem, a história baseia-se num conto passado na China, por isso, e que eu tento muitas vezes no trabalho que desenvolvo que o texto, as coisas apresentadas, o trabalho apresentado, possa ter uma leitura transversal. E com este texto acontece realmente um pouco isso, com este trabalho, porque é uma história passada na China. No entanto, quem cria o espetáculo em si, quem o manipula é uma pessoa portuguesa. Baseio-me num fundo musical que passa desde a música chinesa até ao fado português, e texto tem relativamente pouco texto em português, e penso que faz um pouco a caracterização de pequenas situações muito típicas da cultura chinesa. Elisa, aí, pelo que eu percebi, você viaja muito, está sempre em contato com outras culturas, né? Você, enquanto artista, você acredita que é importante, existem benefícios para você como artista nesse intercâmbio de contato com outras culturas? Fundamental, fundamental. Se não houvesse esse contacto, eu acho que as pessoas quase cristalizavam. Nós temos necessidade de ter acesso a outras culturas, a outra forma de ver, a outra forma de interpretar, porque isso é que vai dar, no fundo, um enriquecimento ao próprio artista. E só com essa troca de experiências, a possibilidade de ver no próprio local o que é que caracteriza cada um dos países, cada uma das pessoas com quem a gente está, é que cria a identidade. E realmente um país não tem identidade se não tiver cultura. E eu acho que isso é muito importante. E eu fiquei fascinada com esta minha chegada aqui ao Brasil, a minha primeira estada no Brasil, pela forma como fui recebida, fui acarinhada por toda esta equipa do festival. Muito obrigada, Elisa, pela entrevista. Mais uma vez, obrigada eu. Seja muito bem-vinda à nossa terra. Muitíssimo obrigada por tudo. Muito obrigada. Foi um prazer. Antes de ir para o intervalo, você vai curtir a banda portuguesa Recanto. Depois, o Teatro Invisível vai mostrar a peça A Nova Aragem, de Maputo. E Nayara Fabrícia vai conversar com Dias Santana. Sob outro olhar, oferecimento BIT Audiovisual, desenvolvendo vídeos criativos. Interáudio, o som que respeita o silêncio. New Way Cosméticos, essência natural. Prefeitura de Teresina. Prodarte, Programa de Desenvolvimento de Artesanato Piauiense. Simples Informática, gestão de qualidade é com a Simples Informática. AIC Assessoria e Promoções Culturais.